Vamos fazer agora a questão 19 da prova de nível 2 da prova do OBMAP 2018. Para fazer um percurso do ponto P ao ponto Q da figura, uma formiguinha deve andar sobre os segmentos horizontais sempre para a direita e nunca passar duas vezes por um mesmo segmento vertical. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer esse percurso? Conforme nos diz o enunciado, a formiguinha deve então sair do ponto P e ir até o ponto Q. Na parte de cima são 10 quadradinhos e mais um quadradinho aqui embaixo. Ainda que a formiguinha na horizontal só possa andar da esquerda para a direita, na vertical ela tem a liberdade de andar tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. E essa liberdade adicional nos movimentos verticais transforma esse problema num problema bem difícil. O que a gente vai fazer para resolver esse problema é estudar esse problema partindo de um modelo menor e nós vamos aumentando esse modelo até que a gente perceba algum padrão que nos ajude a resolver este problema. Vamos começar o nosso estudo a um modelo reduzido a apenas 2 quadrados. Sobre um modelo com apenas 2 quadrados, há 4 coisas que podem acontecer. Partir do ponto inferior esquerdo e chegar ao ponto inferior direito, ou partir do ponto inferior esquerdo e chegar ao ponto superior direito, ou partir do ponto superior esquerdo e chegar ao ponto superior direito, e ainda partir do ponto superior esquerdo e chegar ao ponto inferior direito. Em cada um desses casos, eu terei exatamente 4 caminhos, como você pode observar se eu seguir as regras que estão impostas no enunciado. Vamos ver. Subindo, passando por cima e descendo é um caminho. Subindo, vindo para a direita, descendo e mais uma vez para a direita, segundo caminho. Agora, em vez de começar subindo, eu vou começar vindo para a direita. Se eu vier direto para a direita, 2 movimentos seguidos, eu termino no ponto que eu quero. Ou ainda, vindo para a direita, subindo, vindo para a direita e descendo. Então, percebemos que, de fato, são 4 caminhos distintos, partindo do ponto inferior esquerdo e chegando ao ponto inferior direito. Vamos agora contar quantos são os caminhos se eu quiser partir do ponto inferior esquerdo e chegar ao ponto superior direito. O primeiro caminho é subir e 2 movimentos para a direita. Esse é o primeiro caminho. Eu posso ainda subir, vir para a direita, para baixo, direita e para cima. É um segundo caminho. Posso vir para a direita toda a vida e depois subir, ou ainda vir para a direita, subir e vir para a direita. Então, como você pode ver, também são 4 caminhos para essa segunda hipótese. Nesse ponto, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse contar quantos são os caminhos nessa terceira situação e depois quantos são os caminhos nessa quarta situação. A conclusão é que na terceira possibilidade e na quarta possibilidade, nós também temos 4 caminhos. O que eu vou fazer agora é estudar o que vai acontecer com o nosso modelo, agora aumentado para 3 quadrados. Nesse modelo com 3 quadrados, eu quero que, a princípio, você imagine que a formiga saiu do ponto inferior esquerdo e passou pelo ponto inferior direito. E aqui ela decide se vai para o ponto superior, se termina o seu passeio no ponto superior, ou se termina o seu passeio no ponto inferior. Então, nós vamos calcular para cada uma dessas 2 possibilidades quantos caminhos são possíveis desde o ponto inferior esquerdo até o ponto superior direito. Lembre-se de que daqui até aqui são 4 caminhos possíveis. Você acabou de ver isso comigo. A partir daqui é possível subir e ir para a direita ou ir para a direita e subir. Ou seja, para cada um dos 4 caminhos, do primeiro ponto azul para o segundo ponto azul, nós temos 2 opções para sair desse segundo ponto azul e ir para o ponto amarelo. Portanto, a conclusão é de que eu tenho 8 caminhos diferentes que saem desse ponto e chegam e terminam nesse ponto, porque eu faço 4 vezes 2. Será que a mesma coisa vai acontecer aqui? Vamos ver.
Eu sei que daqui até aqui eu tenho 4 caminhos possíveis. A partir daqui, a formiga pode subir, andar para a direita e descer, ou simplesmente seguir para a direita. Portanto, para cada um dos 4 possíveis caminhos, do primeiro ponto azul para o segundo ponto azul, existem 2 caminhos do ponto azul para o ponto amarelo. O que me leva à conclusão de que, ao todo, são 8 caminhos que me permitem sair daqui e chegar aqui. Nós vamos agora estender esse estudo para os demais casos. Perceba, o caso que sai do ponto inferior esquerdo e chega no superior direito também vai ser aberto em 2 possibilidades, já que ao chegar no ponto superior direito, a formiga pode decidir terminar o seu passeio no ponto de cima ou no ponto de baixo. O mesmo acontecerá para o terceiro caso, terminar o passeio em cima ou embaixo, e o mesmo para o quarto caso, terminar o passeio em cima ou embaixo. E aí vai ser fácil ver que para cada um desses casos aqui, eu terei 8 caminhos, sempre resultado de 4, que está aqui, vezes as 2 possibilidades de sair do ponto de chegada azul e ir para o ponto amarelo. Aqui também são 8, aqui também são 8, 8 e 8. Agora a gente vai reproduzir esse estudo para um modelo com 4 quadrados. No modelo com 4 quadrados, basta pegar qualquer um dos 8 casos envolvendo 3 quadrados e colocar um a mais. Eu decidi pegar esse aqui, em que a formiga começa no ponto inferior e termina o terceiro quadrado no ponto superior, como você pode ver aqui. Aí eu coloquei um quadrado a mais. A partir desse ponto, a formiga pode terminar o seu passeio no ponto de cima ou no ponto de baixo. E aí perceba que para cada um dos casos, há 2 caminhos. Nesse caso, um seria direto por cima ou vir por baixo. E aqui, por cima ou por baixo. Portanto, para cada um dos 8 casos que eu encontrei aqui, eu tenho 2 maneiras de sair do ponto amarelo e ir para o ponto verde, o que me dá 16 caminhos saindo do ponto inferior esquerdo e terminando no ponto superior direito. A mesma coisa nesse exemplo aqui. Se a formiga chega até esse ponto amarelo, ela tem um caminho para cá, outro caminho para cá, 8 vezes 2 são 16 caminhos. Se a formiga decide, no modelo de 4 quadrados, sair do ponto inferior e terminar o 4º quadrado também no ponto inferior. Eu não preciso fazer isso para você, nesse ponto você já deve ter percebido que o que eu fiz aqui vai se reproduzir para cada uma das outras 7 possibilidades que eu não desenhei. O estudo que nós acabamos de fazer permite que a gente identifique certos padrões. Eu vou pegar agora as informações que a gente tirou do nosso estudo e vou condensar numa tabela. Perceba que aqui eu estou representando os passeios que começam no ponto inferior e terminam no ponto superior, os que começam no superior e terminam no superior, os que começam no inferior e terminam também no inferior, e os que começam no superior e terminam no inferior. Esse primeiro passeio, se eu tiver 2 quadrados, me permitirá fazer isso com 4 caminhos diferentes, por 4 caminhos diferentes. A mesma coisa para esse passeio, a mesma coisa para esse passeio, a mesma coisa para esse passeio. Já com 3 quadrados, qualquer um dos passeios pode ser feito de 8 maneiras diferentes. E qual é o padrão que eu percebi aqui? O número de caminhos é 2 elevado ao número de quadrados. Perceba que 2 à quarta é 16, exatamente o número de caminhos que nós vimos para cada um dos passeios que a formiga pode fazer. Portanto, se eu tiver 9 quadrados ao longo do passeio, o número de caminhos para cada uma das possibilidades aqui será 2 elevado à 9ª. Que eu já vou colocar no último aqui para você quanto é que dá. 512.
E por que que isso é importante para a gente? Porque eu acabo de perceber que daqui desse ponto azul ao ponto Q, eu tenho 9 quadrados. Portanto, haverá 512 caminhos daqui, desse ponto que eu vou batizar de A, até o ponto Q. Ou então, se a formiga partir daqui, desse ponto que eu vou batizar de B, ela terá também 512 caminhos do B até o Q. Mas aí você vai reclamar comigo, mas Fábio, a formiga não partiu nem do A e nem do B, ela partiu do ponto P. Você tem razão. É que eu decidi estudar primeiro a linha formada por quadrados e só depois acrescentar o quadradinho de baixo. Então perceba que do ponto P até esse ponto azul existem 2 caminhos, por baixo e por cima. Para cada um desses 2 caminhos que eu acabei de identificar, eu tenho 512 maneiras de sair desse ponto azul e ir até o ponto Q. O que vai me dar 1024 maneiras de sair do ponto P, chegar ao ponto Q, passando necessariamente por esse ponto azul. Agora, se eu parto do ponto P e chego ao ponto Q sem passar por esse ponto aqui e passando pelo ponto azul de cima, eu só tenho um caminho, que é esse aqui, ó. Talvez você pense que eu posso fazer esse caminho daqui, ó. Subiu, veio para a direita e subiu. Mas esse caminho aqui já está contado aqui, porque a partir desse ponto a formiga pode inclusive subir como primeiro movimento. Então, o caminho que passa por esse ponto aqui, os caminhos que passam por esse ponto aqui, já estão contados lá. Por isso é que aqui eu estou considerando a possibilidade da formiga sair do P e chegar a esse ponto azul sem passar por esse cruzamento. E aí, como eu só tenho um caminho, para esse caminho, desse ponto até aqui, eu tenho 512 caminhos. Portanto, são 512 maneiras de sair do P e chegar ao Q, passando por esse ponto azul aqui de cima e sem passar por esse ponto azul aqui de baixo. Portanto, a gente agora tem condições de fechar o problema somando essas duas quantidades. Somando 512 com 1024, eu vou ter 1536 caminhos. E essa é a resposta do problema.